Mateus capítulo 5, versículos 1 a 4. Enquanto você abre a Bíblia, lembre-se do projeto Um Só Corpo. Não deixe de pastorear aqueles 2 que você escolheu para o mês de janeiro. Ore por ele, ore com ele. Quando puder, dá uma ligadinha, ou se puder ainda, faz uma visitinha. Será com certeza uma bênção. Mateus 5, 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, assim como já pedimos, nós confirmamos a nossa dependência do Senhor para que haja muito mais do que simplesmente um estudo de um texto, mas que haja uma aplicação viva da Tua Palavra, a aplicação transformadora da Tua Palavra, para que a nossa vida esteja no Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que choram. Quanto tempo há que você não desaba o coração em lágrimas na presença de Deus numa oração? Quanto tempo tem que você não chora na presença do Senhor? Será porque isso não tem mais acontecido na igreja atual? E quando acontece, é muito raro. Porque Jesus disse que os que choram são felizes? A quais tipos de choro Jesus está se referindo? Seria a qualquer tipo de choro? Choro por qualquer coisa? Por que o mundo pensa diferente desta afirmação? É isso que nós vamos trabalhar no nosso estudo de hoje, que pretendo não estender demasiadamente, a não ser que o Espírito Santo nos conduza de uma forma, Ele é soberano no estudo, né? Então vamos para algumas lições, porque o nosso estudo de hoje é o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos fazer algumas afirmações e vamos discutindo essas afirmações. Você pode participar também. Então, por favor, fique bem à vontade. A primeira afirmação é: o crente chora quando contempla o seu estado de pecado confrontado com a santidade de Deus. Para afirmar bem, vou repetir: o crente chora quando contempla o seu estado de pecado confrontado com a santidade de Deus. Quando se tem consciência plena do que é o pecado e do que ele causa na vida da gente, quando você tem uma identificação do que o pecado causou na sua vida como homem, como pessoa, como indivíduo, isso realmente arranca lágrimas na nossa vida. Vamos ver alguns textos, por gentileza. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. A intenção de Paulo aqui não é falar simplesmente de atos pecaminosos. Fulano falou uma mentira, fulano adulterou, fulano... Não são atos. Ele está mostrando aqui a essência do pecado na vida do homem. E ele começa dizendo: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pecado aqui é o que conduz aos atos pecaminosos. Pecado é o estrago causado no coração do ser humano, que conduz à desobediência, que conduz à rebeldia, que conduz a práticas contrárias aos mandamentos do Senhor. E ele vai dizer então que havia um domínio depois da queda. Nós nos tornamos então
conduzidos por algumas forças. E ele vai primeiro para os gentios, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Lembrando que em Romanos ele diz, não vos conformeis a este século, que é a mesma coisa deste mundo. Então, segundo o curso deste mundo, o mundo domina aquele que não tem Jesus. Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Ou seja, o próprio Satanás é senhor do ímpio, é senhor meu antes de Jesus. Ele continua no versículo 3, entre os quais também nós, agora ele inclui também a ele e aos judeus, ele vai dizer que andamos outrora segundo as inclinações da carne. Então ele classifica o mundo, o sistema de rebeldia, o próprio Satanás, que é o príncipe das trevas e que domina o mundo jaz no maligno. João escreveu, a primeira epístola de João 5,19, mas ele diz que há um coração corrompido, cuja vontade me conduz para a carnalidade pecaminosa. Olha o que ele encerra, como ele encerra o versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, todo homem nasce naturalmente escravo do pecado, escravo da carnalidade. Então, quando você olha para isso, é necessário realmente chorar. Mas vamos para outro texto, Romanos capítulo 3, por gentileza. Romanos capítulo 3, nós vamos ler os versículos 9, 10 e 23. O 9 diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer. E aí eu tenho que incluir também a Virgem Maria. Muito embora ela tenha sido agraciada para ser a mãe de Jesus, e ela foi uma cristã exemplar, alguém digno de olhar o seu testemunho e seguir o seu testemunho, mas ela também era pecadora, porque não há um justo sequer. Versículo 23, do mesmo capítulo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o estado do homem sem Jesus, do indivíduo sem Jesus. Mas também Romanos 7, apenas uma lida rápida, porque depois não voltar no texto em si, mas citar novamente, Romanos capítulo 7, versículos 11, 18 e 24. O versículo 11 diz, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha o 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha só o 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, quando eu comparo isso com a santidade de Deus, isso é aterrorizante. Mas também quando se torna pobre do espírito, você automaticamente vai chorar. Por que razão? Vamos lembrar que na quarta-feira passada nós falamos que as bem-aventuranças foram colocadas didaticamente por Jesus. O versículo 3, Mateus 5, 3, diz, bem-aventurados os humildes de espírito. E aí nós falamos que em outras traduções é pobre de espírito. E a palavra pobre de espírito, na verdade o termo lá é mais pobre, para pobre, mas não no sentido de que aquele que é pobrinho financeiramente, mas é aquele que
se torna e se vê como um mendigo, dependente, que não tem nada para oferecer a Deus, a não ser que Deus lhe dê para que seja oferecido. Sabe quem teve essa visão? Me vê à mente que agora, o nosso irmão, santo irmão, será que foi a Michele que falou na sexta-feira aqui sobre ele? Acho que foi. Segundo o coração de Deus. Foi, não foi, Michele? A Michele falou aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Crônicas, só para a gente... Epístolas primeiras, livros primeiros. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, 29, 14. Esse aqui é um bom texto para você exercitar o ano de 2022 e memorizar os versículos de 10 a 14. O 14 diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Aí ele diz: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. É isso que Jesus está falando lá com respeito a poder oferecer alguma coisa para Deus. Se eu posso louvar a Deus, adorar a Deus, é porque Ele colocou isso em meu coração, porque eu não tenho o que oferecer a Deus para solucionar o meu problema. Por isso, então, esvazia-se o coração, e esvaziando o coração, olhando para a minha incapacidade, não me resta outra coisa senão chorar na presença do Senhor pela minha condição. A consciência correta do pecado na nossa vida e as suas consequências na história, o estrago que o pecado causou e causa no presente, e ainda o mal que ele faz e o embargo para que você tenha intimidade com Deus. Isso deveria causar em nós, arrancar dos nossos olhos lágrimas. Quando é confrontado então com a glória santa de Deus, saber que Deus conhece mais de mim do que eu mesmo me conheço. Saber que se Deus tirar a mão de sobre mim, eu estou condenado. Isso deveria fazer com que chorássemos na presença do Senhor. Saber que Ele é o supremo juiz, com autoridade para matar e condenar. Saber que todo o universo não só lhe pertence, mas lhe obedece ao chamado. Esse é o Deus que domina sobre a nossa alma. Saber que Ele pode dar fim a tudo, olhando o estado nosso como homem e a santidade de Deus. Isso deveria nos fazer chorar. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que choram quando se vê medíocres na presença de um Deus santo. Mas a segunda afirmação, enquanto a primeira é confrontar o nosso estado de pecado com a santidade de Deus, o segundo é: o crente chora quando peca contra o Senhor, mesmo sabendo que é alvo do seu amor salvador. E aí é uma coisa assim que realmente deveria arrancar lágrimas em nós. Lembra do capítulo 7 de Romanos? O bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, isso está sempre diante de mim. Sabe, é doído quando você olha para o cuidado de Deus para com a sua vida. É doído quando olho para o cuidado, o amor, a assistência de Deus para com a minha vida e a maneira como, de
quando em vez a gente cai. Não é comum a gente viver pecando. Por que não é? Romanos 6. Romanos 6. Depois de iniciar o capítulo 6 com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então não é muito comum a gente viver na prática constante do pecado. É necessário policiar a nossa mente, é necessário policiar a nossa boca, é necessário policiar as nossas ações, porque Deus nos amou de tal maneira que nos fez. Presta atenção, vou fazer uma afirmação aqui agora, e não vai contra o que eu tenho pregado até agora. Nos fez preciosos aos seus olhos. Veja bem, é diferente de você ser precioso por ser. O que eu estou dizendo é, preste atenção, você tem uma mansão avaliada em 3 milhões de reais. E você tem um casebre que está caindo às paredes. Mas alguém vai com um diamante no valor de 20 bilhões de reais e coloca dentro do casebre caindo. O casebre passou a ter mais valor do que a mansão, não por causa dela em si, mas por aquilo que está nela. Deus nos torna especiais por habitar no nosso coração. Eu não sou... olha, imagina bem, isso deve arrancar lágrimas, porque o Espírito Santo habitando no meu coração, o Espírito Santo me conduzindo sob o seu poder, conduzindo-me sob a sua autoridade, me moldando, me corrigindo, me fazendo lembrar quando eu pequei, e ainda assim a gente pecar. Isso é para arrancar lágrimas do nosso coração. Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho, começar a pensar sobre isso. Não tem nada pior. Sabe por que nós amamos quando nós xingamos alguém, aquele alguém nos xinga de volta? É o senso da justiça, ou seja, se me xingou de volta, eu posso xingar de novo. Então, estamos iguais. Agora, se alguém não briga com a gente, é ruim. Sabe? A gente quer que a pessoa brigue com a gente. Se ela não brigar, é ruim, porque a gente quer que aquela pessoa rebaixe ao mesmo nível que nós estamos. Agora imagine bem você, crente, membro dessa igreja, eu aqui agora, neste momento, comparar a minha vida com o santo Senhor Jesus. O meu Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa do universo, mas Ele se rebaixou, Ele veio ao mundo, Ele se encarnou, passou por todas as tentações, sofreu fome, sofreu cansaço, sofreu dores, morreu na cruz e ressuscitou por pessoas que o odiavam, eram seus inimigos, eram pessoas ímpias, eu e você. E quando você volta um pouquinho aí a sua Bíblia, está em Romanos 6, volta para o versículo 5, ele vai dizer assim, versículos 8 e 9, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Não é só um sacrifício e uma ressurreição, mas é uma assistência. É uma assistência.
Me prendi aqui, não estava no meu script esses versículos aqui, mas vieram à mente aqui agora. Então vamos lá. Romanos ainda, capítulo 8. Versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós pecamos contra Ele e Ele intercede por nós. Deveria nos fazer chorar. Tem muitos outros textos que a gente não vai usar aqui por causa do nosso tempo. Então o crente chora quando peca contra o Senhor, mesmo sendo alvo do seu amor salvador. Isso deve fazer o crente chorar. Terceiro, o crente chora quando vê o mundo inteiro blasfemando, zombando do Senhor, sendo o Senhor o soberano Rei do universo. Toda a criação é suficiente para que todos se curvem diante de Deus. Romanos 1, a partir do 18. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Os ímpios estão prosperando porque Deus está lhes sustentando. Eles nascem, crescem, zombam de Deus, mas mesmo zombando de Deus, Deus ainda lhes dá o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, vai cuidando deles. Alguns até com prosperidade, outros não, mas Deus vai cuidando, e eles zombam de Deus, eles rejeitam o Senhor. Isso deveria fazer com que saísse lágrimas. Então tem o pecado pessoal, chorar pelo pecado que nós cometemos, mas também chorar pelo pecado coletivo, pelo pecado de todas as pessoas, contra o Senhor. Todo ser humano deveria curvar-se perante Deus, e ainda assim, eles zombam do Senhor, eles mudam as leis, eles querem mudar os princípios. O Brasil passa por isso agora. Linhas partidárias estão aí buscando a legalizar aquilo que é iniquidade, que é pecado, que é contra a palavra de Deus. A grande questão é por que fazem isto? Se a lei de Deus é perfeita, se a lei de Deus promove amor, se os mandamentos do Senhor são de relacionamento respeitoso, no mínimo deveriam deixar que a lei de Deus, que os mandamentos do Senhor governassem o Brasil, e quem não quisesse, que pagaria o preço. Mas não, eles não só não querem servir ao Senhor, como querem tirar o Senhor do Brasil, tirar o Senhor das outras nações, como se pudessem fazê-lo. Isso deve fazer-nos chorar. Quarta afirmação: o crente chora quando vê as consequências do pecado brotarem cada vez mais intensas, e ainda assim o homem não se arrepender. Eu tenho falado aqui, vocês sabem disso, então vamos só recapitular. Há pouco tempo, poucos anos, a gente falava de catástrofes que a gente nem tinha experimentado. Lembro-me, meu pai dizendo, em 1979 houve uma enchente, tal. E a gente fica, E daí a pouco começou a ser anualmente e pertinho de nós. Agora é aqui, é ali, é lá.
As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, Deus está pesando a mão, Deus está mostrando as consequências do pecado. Aí a ciência cresce outra coisa, aí cuida aqui, vem outra coisa aqui, e vai crescendo os profissionais da ciência, e Deus vai dizendo: eu estou no controle, e o meu juízo está aí. E o pecado não é só o pecado deles, não. Às vezes é mais o pecado da própria igreja. As consequências, as mortes, os sofrimentos, tudo isso deveria arrancar lágrimas, não pelo sofrimento em si, mas pela causa, não pelo juízo de Deus em si, mas pela causa do juízo, a desobediência, o pecado. Mas o versículo diz: bem-aventurados os que choram, não ouvi, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vocês perceberam aqui que não é chorar por causa de dor de cabeça, não é chorar porque perdeu a namorada, ou o namorado, não é chorar porque o fulano está doente. O choro estabelecido aqui, ele tem ligação com a primeira bem-aventurança, é o esvaziamento de si, a incapacidade pessoal, o relacionamento de rebeldia contra Deus, pessoal, coletivo, mundial, e suas consequências. Então eu choro por causa do estado de pecado em que o homem se encontra contra Deus. Essa é a razão do choro. Mas a promessa, e a promessa é consolo. Quem chora por causa do pecado, recebe o consolo. Vamos ver algumas coisas aqui. Quando choram pelos pecados, quando choram pelos pecados pessoais, evidencia-se arrependimento. E tendo arrependimento, tem perdão. Qual que é o consolo meu? É saber que é um Deus gracioso, que em Cristo me oferece perdão quando há arrependimento. Tem que haver arrependimento. Por isso o evangelho que está sendo pregado hoje pelas igrejas evangélicas não é o evangelho bíblico. Ele não chama ao arrependimento, ele faz promessa de prosperidade. O evangelho chama ao arrependimento, porque não pode haver salvação sem arrependimento. Não pode haver salvação sem o reconhecimento da mendicância espiritual com capacidade para fazer alguma coisa, ou seja, é total dependência da graça de Deus. Volto a dizer para vocês, se Deus juntasse todos que aqui estão, incluindo-me, e lançasse-nos no inferno, ainda assim Ele seria justo. Louvado seja o Senhor, porque há promessas para aqueles que choram por causa do pecado, e uma das promessas é justamente a evidência do arrependimento e a bênção, a promessa abençoadora do perdão. Há consolo quando choram pelo pecado coletivo, que evidencia uma nova natureza dominante, ou seja, a gente começa a se ver como extraterrestre. Não fazemos parte deste mundo, não fazemos parte deste século. E aqui eu quero chamar principalmente a você, meu irmão, a você, minha irmã, principalmente adolescentes, crianças, adolescentes que estão começando aí na vida. Se tem alguém que vocês precisam buscar, parecer, imitar, é Jesus Cristo. Tem muitas modinhas por aí, que eu já fui adolescente, claro, a gente é levado por isso, a gente está começando a vida, mas eu queria dar um conselho para vocês, ao invés de vocês buscar parecer com a atriz tal, com o ator tal, com o jogador de futebol tal, a tatuagem que o outro fez, o que é isso, aquilo que ele fez, a modinha que ele arrumou, busque parecer com Jesus. Lembra de João,
4:34, quando os discípulos voltaram com a comida, mandaram Jesus comer, e ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Esta é minha comida. Ou seja, é o meu maior desejo, minha maior necessidade. Então, olhe bem para isso. Você não está neste mundo como propriedade deste mundo. E Jesus disse isso, nós pregamos no domingo de manhã aqui, em João 15, e é uma das razões do mundo odiar a igreja, porque Jesus nos desarraigou deste mundo, Gálatas 1:4, ele nos desarraigou deste mundo, ele nos tirou deste mundo, embora ainda estejamos aqui. Como não mais somos propriedades deste mundo, o mundo nos odeia. E Jesus diz assim: se fosseis deste mundo, o mundo vos amaria, mas não são. Então, quando você chora por causa do que está acontecendo, isso evidencia que você não é daqui. Então, por isso você é consolado, tem uma natureza dominante na sua vida, que não é a natureza deste mundo. São consolados quando choram pelo pecado, evidenciam a convicção de não fazer parte deste mundo, mas também porque há promessas de vida eterna para este povo que foi tirado deste mundo. Sabe, talvez a gente precisa retornar, talvez precisamos fazer um estudo na carta de Jesus endereçada a Éfeso, lá em Apocalipse 2, Jesus fala assim para a igreja de Éfeso, para o pastor da igreja, ao anjo da igreja, escreve essas coisas, diz aquele que está, vocês são bons doutrinariamente, vocês não aceitam que as doutrinas erradas, falsas doutrinas entram na igreja. Vocês expulsam os falsos profetas. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste a alegria da salvação, ou o seu primeiro amor. Fala a verdade. Você que se converteu no meio do caminho, que era lá do outro lado, no meu caso é mais difícil de identificar, porque eu nasci e fui educado no lar cristão, mas tem o meu momento também mais difícil. Mas aquele que não e que foi chamado, fala a verdade, como é que foi seu primeiro ano de conversão? Não foi muito mais intenso do que é agora? Você possivelmente leu a Bíblia toda ou quase toda, você orava o tempo todo, você tinha sede de Deus, fome de Deus, mas o tempo vai passando, já perdendo essa alegria. A gente precisa voltar e saber que é uma promessa para você, para mim, que nos arrependemos, que confessamos nossos pecados, que reconhecemos, há uma promessa de vida eterna, enquanto todo o restante perecerá, nós não pereceremos, nós seremos salvos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que vida eterna é esta? Vi novo céu e nova terra, as primeiras coisas passaram, o mar já não existe. O céu veio para a terra. Por que o céu veio para a terra? Porque céu só é céu, porque Deus está lá. Deus virá habitar com o seu povo. Como Ele vem para o meio do seu povo, o céu e a terra serão um só. A presença real de Jesus no nosso meio, Deus habitando conosco, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais cansaço. No mal não estará ali, porque já terá sido lançado no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo, juntamente com a besta, juntamente com os falsos profetas, juntamente com todos os inimigos do Senhor. Esta é a promessa, por isso você deve chorar por Jesus, chorar por causa do seu pecado, chorar por causa do pecado dos seus irmãos, chorar por causa do pecado deste mundo, chorar na presença do Senhor, olhar para a santidade de Deus, se derreter na presença de Deus, porque
há promessa, o seu consolo é a sua convicção, é a sua esperança, é aquilo que Deus lhe deu, que Deus lhe garantiu como vida eterna. Diz Judas que nós somos guardados neste poder, para ser apresentados por Jesus na presença de Deus, imaculados. Pedro também diz que somos guardados pelo poder do Evangelho para o dia da salvação. Paulo diz aos Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus. Isso conforta, isso consola. Pode ficar tranquilo, nós seremos confortados plenamente na eternidade. Encerrando, quem chora pelo pecado é consolado com a nova terra e o novo céu. Não só com a promessa de vida eterna, mas a presença de Jesus. Por isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perceberam bem? Primeiro, você é vazio de você mesmo, humilde de espírito. Uma vez humilde de espírito, vazio de si mesmo, você chora pelo seu estado de dependência e contempla a glória de Deus, para que você seja consolado, para que você seja fortalecido. Aí vem outra consequência da primeira e da segunda. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas isso é para quarta-feira que vem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Peça ao Senhor para que o seu coração não seja uma terra árida, fria, distante do Senhor. Clame por misericórdia. Perguntaram a Billy Graham a respeito de se o Senhor se apaixonasse por uma outra mulher que não fosse a sua, o que o Senhor faria? Ele disse: cairia de boca no pó e clamaria ao Senhor por misericórdia. Talvez o seu coração está adúltero, talvez o seu coração está árido, talvez o nosso coração assim esteja. Clame ao Senhor. Seja rebelde para o mundo e radical por Jesus. Caminhe na contramão. Chore na presença do Senhor por causa do seu pecado, por causa do pecado dos seus irmãos, por causa do pecado do mundo. Saiba que quem faz isso com sinceridade receberá o consolo do Senhor. Coloquemos-nos em